esofagite? Basicamente, um processo inflamatório que ocorre na região do esôfago, e o esôfago, ele tem duas funções. Por isso, ele vai ter dois sentidos biológicos. A esofagite, ela tem vários níveis ou vários graus, né? Existe desde um pequeno incômodo, aquela sensaçãozinha de como se algo tivesse enroscado ali na garganta, como se ficasse meio que incomodando a garganta, até o que é chamado de megaesôfago, que aí é só cirúrgico mesmo, não tem muitas saídas, não é que não tem jeito, não tem muitas saídas. É possível reverter uma situação. Olha, o nosso organismo, ele é surpreendente, só que em alguns casos nós temos que lançar mão dos recursos adicionais que nós temos, porque às vezes está tão crônico, ou com a massa de conflito tão intensa, que somente um processo cirúrgico para auxiliar no processo. Tá? Isso não exclui a necessidade do bioalinhamento. Por quê? Porque o processo cirúrgico, ele vai estar corrigindo uma deformidade anatômica, né? Ou até fisiológica, mas não estará atuando sobre a causa primária do sintoma. E é aí que entra o bioalinhamento. Daí eu devo bioalinhar esse paciente. O paciente que ele é indicativo de cirurgia, eu devo bioalinhá-lo antes ou depois? Tanto faz. Na verdade, a gente não tem um protocolo para seguir nesses casos. Existe muito bem o bom senso. Existe o bom senso. Por quê? Porque depende da data dessa cirurgia. Se a cirurgia está marcada para a semana que vem, é mais interessante você bioalinhar depois da recuperação desse paciente. Por quê? Porque a sessão de bioalinhamento, ela vai atuar sobre o organismo durante os próximos 30 dias. E se a cirurgia é semana que vem, você vai queimar praticamente aí 3 semanas de atividades que o bioalinhamento poderia trazer benefício de equilíbrio para essa pessoa no seu pós-cirúrgico. Então, a cirurgia é daqui 1 mês e meio. Opa, vamos bioalinhar. Então não existe um protocolo, mas existe um bom senso. E o pós-cirúrgico, quando que é? Exatamente quando o médico dá alta para você. Por quê? Porque nesse período nós temos que lembrar o seguinte: o bioalinhamento, ele é um método de autocorreção, ou seja, um organismo estimulado que, através dessa interação com os estímulos aplicados, é que vai provocar reações de autocorreção, processos de autocorreção. E um processo de autocorreção demanda energia. E se demanda energia, eu preciso de um organismo que esteja o máximo possível íntegro. E um pós-cirúrgico, ele está ainda precisando de bastante energia para justamente recompor os tecidos, as regiões que sofreram com essa cirurgia. Então, quando o médico der alta para você, imagina o seguinte: o médico dando alta para você voltar às suas atividades profissionais. Então, nesse momento, você também poderia ser submetido a uma sessão de bioalinhamento. E por que não uma semana depois de uma cirurgia? Depende tudo do tamanho da cirurgia também, mas uma semana depois, por exemplo, ainda temos tecidos ali que vão estar se recompondo, tendo uma reparação celular importante, uma reparação tecidual importante. E quando nós estimulamos o organismo dentro de um processo de autocorreção, nós vamos precisar de uma energia disponível para isso. E esse organismo está com sua energia voltada para um processo cicatricial naquele momento. Então a gente não quer nem prejudicar o potencial da sessão terapêutica e muito menos o potencial de reparação tecidual da região que foi sofrido a cirurgia, ok? Então, quando necessário uma cirurgia, use o bom senso. Pode ser antes, pode ser depois, não tem problema nenhum. Mas uma cirurgia nunca exclui a possibilidade ou a necessidade do bioalinhamento, porque a cirurgia vai ajudar você a ganhar tempo, não necessariamente atua sobre a causa primária, ok? Então, é muito importante que a gente tenha esses conceitos para que não possamos ficar bitolados de que o bioalinhamento tem que entrar praticamente dentro da sala de cirurgia quando necessário, ok? Ou que também esteja excluído, porque o paciente vai ter que fazer cirurgia mesmo, então esquece. Não, o bioalinhamento, ele pode atuar sim de uma forma muito eficaz, ok? Todo o nosso corpo, todo, ele é formado pela combinação de 3 tecidos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Cada um vai ajudar a formar partes do corpo. Por exemplo, a parte óssea é formada pelo mesoderma, tá? A maioria dos órgãos é formado pelo endoderma, mas não é exclusivo. E tem órgãos que são formados, ou segmentos do corpo, que são formados por 2 ou 3 tecidos. Eu dizia que os tecidos embrionários, eles formam
todas as partes do nosso corpo, todas. Nós temos apenas 3 tecidos embrionários. É como se nós tivéssemos 3 cores primárias para colorir tudo que nós vemos ao nosso redor, né? Por quê? Porque a combinação dessas 3 cores pode nos dar diferentes tonalidades e exatamente toda essa riqueza de cores que a gente enxerga. E é assim que funcionam os tecidos embrionários. Eles vão formar exatamente tudo que tem no nosso organismo, tudo que tem no nosso corpo humano. 3 tecidos, a combinação dos 3. Por isso que tem órgãos que vão ser formados, ou segmentos do corpo que vão ser formados por apenas um tecido embrionário, e tem segmentos do corpo que vão ser formados por 2 ou até 3 tecidos embrionários. Então olha só, quando eu tenho uma formação feita por 2 ou 3 tecidos embrionários, eu vou ter 2 ou 3 funções bem específicas. Então é interessante isso. Por quê? Porque cada tecido embrionário carrega um tipo de informação. E se cada tecido embrionário carrega um tipo de informação, um órgão que é formado por mais de um tecido embrionário, ele tem mais de uma informação, ele tem mais de uma função. E aí começa a ficar interessante. Então, quando outra live na semana passada eu disse, sei lá, acho que foi semana passada, que eu disse que o coração não é só para bater, o pulmão não é só para respirar, e o intestino não é só para fazer merda, é exatamente isso. Por quê? Porque existem mais funções. A gente não pode generalizar, porque a base de formação desses tecidos é algo tão rico que explica exatamente a sua função. E é isso que a gente vai entender hoje por esse segmento que é o esôfago. Qual a função do esôfago? Quais são os tecidos embrionários que formam essa região? E quando a gente entende tudo isso, a gente começa a entender aquele paciente que tem uma esofagite, por exemplo, ou entender a si mesmo se você tem um desconforto no esôfago, tá? Então vamos lá. Os 2 primeiros terços, olha que legal, os 2 primeiros terços do esôfago, ele é formado pelo tecido ectoderma, tá? 2 primeiros terços, ele é ecto. Por quê? É um terço, são os 2 primeiros terços de contato. Eu estou em contato, ainda não estou digerindo o alimento. Eu estou em contato, praticamente tentando identificar o que existe ali, tá? Então, esses 2 primeiros terços, eles vão identificar, e o último terço aí é endodérmico, que aí ele participa sim de um processo mais digestivo, que vai chegar lá no estômago. Mas olha que interessante, eu tenho 2 funções, e vamos pegar o esôfago como um órgão. 2 funções definidas. Eu tenho a função de identificar, eu tenho a função de contato para identificar o que está entrando ou até o que está saindo, porque eu posso ter um refluxo. E eu tenho uma porção que é relacionada a, digamos, mais voltada à digestão. Vamos traduzir isso para as nossas histórias, porque talvez vocês já estejam acostumados aqui, que eu disse para vocês que temos 2 funções. Então, eu preciso de uma história que seja impactante, inesperada, dramática e que seja vital para mim. Ou seja, nossa, minha vida depois disso mudou. Ou a segunda função, eu preciso de uma situação impactante, inesperada, dramática e que aquilo eu queira absorver ou jogar fora, que é colocar para dentro ou para fora. 2 funções. E aí nós vamos escutar o nosso paciente. Só que eu preciso acrescentar, ainda na história desse paciente, o contexto que é a função própria do órgão, que é engolir ou jogar fora. Então isso aqui é interessante. A função do esôfago, ele é um trajeto, ele é um canudo, ele é uma via de acesso ou de repulsa. Então é muito interessante que as pessoas às vezes têm desconfortos e começa a ter o refluxo. E aí, a partir de determinados alimentos ou a partir de determinadas situações, esse refluxo começa a acontecer. O refluxo nada mais é do que isso, uma tentativa do organismo em tentar jogar fora uma informação. Que informação?
pode ser uma informação real, simbólica, imaginária ou virtual. Vocês já viram essa expressão assim? Ah, eu tô com fulano por aqui, ó. Eu tô com fulano engasgado aqui. Nossa, eu tô com fulano, ó, por aqui. Nossa, eu tô com ele atravessado aqui. Vocês já disseram isso em alguma vez? Não precisa falar de quem. Não precisa falar de quem. Às vezes hoje, né? Às vezes alguns anos atrás. Mas você já disse isso? Ou você já ouviu alguém dizer isso? São 3 expressões muito comuns, né? Nossa, eu tô com fulano atravessado. Nossa, eu tô com fulano por aqui. E nossa, eu não engulo fulano. Tem gente que fala isso todo dia, né? Às vezes com um sorrisão no rosto e por dentro tá aquela ira, aquela vontade de mastigar a pessoa, né? Tem que ser impactante, inesperado e dramático. Então vamos pegar um exemplo. Olha só, uma situação, por exemplo, você está no seu trabalho e seu chefe chega para você e fala muitas coisas que não condiz com o seu perfil, enfim, ele está te acusando, ele está, enfim, falando muita coisa sobre você, muitas inverdades. E aí, ele é seu chefe e você fala assim, puxa, eu tô com muita vontade de dizer umas verdades aqui nessa reunião, mas eu não posso. Eu não posso, porque ele é meu chefe e final de ano, não posso perder meu emprego. E aí você fica com ele engasgado aqui, atravessado. Você fica, nossa, qualquer hora eu solto tudo que eu tenho para dizer. E aí pode ser que você comece a ter refluxo, pode ser que você comece a ter vômitos, pode ser que você comece a ter desconfortos, como eu disse. Um sintoma no esôfago, ele pode começar como um desconforto. Esse desconforto pode ser aquela sensação de um arranhozinho na garganta, mas fica arranhando o dia inteiro, não passa, tá? Não é porque você falou muito, não é porque você falou alto, é porque realmente ali tem um processo acontecendo, tá? Então, você fica com aquela sensação de que tem algo ali na tua garganta, e aí vai até ao médico às vezes, e ele vai olhar e vai dizer, não tem nada, sua garganta tá limpinha, tá tudo ok. Isso é psicológico, porque no exame físico ou do exame de imagem, visualmente ali, não identifica nada, tá? Nem um vermelhidão às vezes. No esôfago, por acontecer micro-ulcerações, às vezes vai muito tempo para que essas micro-ulcerações elas apareçam no exame visual, tá? Você tem a sensação, mas não aparece no exame visual. Nós temos os diferentes graus de esofagite. E esofagite, ite, já é um sufixo de inflamação. Então mostra que tem um processo inflamatório ali. Nos nossos estudos, nós entendemos que toda vez que nós temos um processo inflamatório no nosso organismo, o mais difícil já ficou para trás, o pior já passou. Então, se tem um processo inflamatório, puxa, é desconfortável, é doloroso, é incômodo, é lógico. Um processo inflamatório ninguém quer passar por isso. Mas nós entendemos dentro de um gráfico que pertence à segunda lei biológica, né, da nova medicina germânica, a gente entende que o processo inflamatório faz parte de um processo de reparação. Duvida ainda? Vou dar um exemplo para você como que o processo inflamatório ele é muito importante para a reparação celular e de funções. Então, por exemplo, alguém que fez vasectomia, a principal recomendação é repouso. Por que que o repouso é tão importante numa vasectomia? O repouso pós-cirúrgico é importante. Porque a ausência do repouso pode levar a uma perda da cirurgia, ou seja, a um processo inflamatório local, e esse processo inflamatório na região da cirurgia poderia ativar a ligação dos canais que foram interrompidos. E o problema disso tudo, sabe o que é? A pessoa correu o risco de engravidar a outra. Olha só, um processo inflamatório causando a correção, a ligação de um processo cirúrgico que desligou, que interrompeu essa ligação.
Um processo inflamatório, ele vem para corrigir. E nós vamos lá, a grande tendência é queremos interromper a qualquer custo o processo inflamatório. É lógico que nós temos que sempre usar o bom senso. E o bom senso diz o seguinte: nós precisamos olhar para esse caso para verificar o quanto extenso é esse processo inflamatório. É um processo inflamatório com uma natureza focada, local, sem extensão? Beleza. Agora, é um processo inflamatório generalizado? Opa! Então, o organismo não é que ele não deu conta, é que tem uma massa de conflito tão grande que ele entende que precisa utilizar todos os seus recursos e um deles é o processo inflamatório. Olha só que interessante que eu acabei de dizer. O processo inflamatório não é um problema do nosso corpo. Ele é um recurso para reparação. Tá? O processo inflamatório é um recurso disponível para que haja uma reparação celular perfeita. Tá? Lembrem do caso da vasectomia. Tá? O pós-cirúrgico é muito importante que mantenha esse repouso, porque se inflamar, você corre risco de perder a cirurgia. Se a inflamação ela destruísse, vai falar assim, não, o pós-cirúrgico da vasectomia qual que é? É subir num cavalo, é domar cavalo. O pós-cirúrgico da vasectomia. Por quê? Para garantir que ocorra mesmo um processo inflamatório e que se a cirurgia não tiver chegado ao seu objetivo, o processo inflamatório vai acabar de chegar no que precisava, porque vai inflamar tanto que não vai ter como ter filho depois disso. Que não vai ter como. Então, não, já é o contrário. Um processo inflamatório poderia corrigir a cirurgia. Olha que loucura. No hospital pós-cirurgia, é exatamente o que eu disse. Aí nós temos que lançar mão dos recursos medicamentosos. Por quê? Porque o organismo ele tem uma massa de conflito tão grande que ele permite o recurso do processo inflamatório. É por outro conflito? Não. O que acontece é o seguinte. Hospitais são assim, lotados de micro-organismos. Né? O hospital é incrível, é o local do micro-organismo. Tem muito e chega todo dia com os novos pacientes. E o que acontece? Os micro-organismos, eles vão conseguir ter uma atuação no nosso organismo, ou seja, se multiplicarem, proliferarem, terem a sua proliferação, se tiver terreno no nosso organismo. E aí o que acontece? Se você tem conflitos mal resolvidos, você tem um terreno propício, um terreno favorável para proliferação de micro-organismos. E dependendo do micro-organismo que você tem contato, ele vai ter facilidade ou ele vai ter até impedimento em se desenvolver. Tá? Agora imagine no hospital onde está lotado de micro-organismos. Se você tem conflitos mal resolvidos, você vai ter contato com os micro-organismos e eles vão querer atuar no seu organismo. Porém, se você tem conflitos resolvidos, você tem poucas pendências na sua história, você dificilmente terá um terreno propício para esses micro-organismos. Você terá contato? Claro, se você tivesse uma super visão, uma mega, hiper, blaster visão, você conseguiria visualizar todos os micro-organismos que estão no ar, nas paredes, em tudo, exatamente em tudo. E que mesmo após uma limpeza criteriosa, ainda restariam muitos ali, você não teria coragem de entrar no hospital, né? Ou em muitos lugares por aí. Mas, se você tem tudo resolvido, você não precisa ter receio porque você não tem terreno, ou você não é terreno favorável para a multiplicação, a proliferação, ou para uma hospedagem desses micro-organismos. Mas beleza. Então eu dizia que o processo inflamatório ele é muito importante para a nossa reparação. E aí, na esofagite, não é diferente. Olha só, quando nós temos um processo inflamatório ali local, significa que o pior já passou, o mais difícil já passou. E o mais difícil do quê? De uma situação impactante, inesperada, dramática, onde eu não consegui engolir algo ou eu não consegui jogar para fora algo. Isso tudo relacionado ou a uma situação vital ou a uma situação de contato, separação, tá? Um desses dois contextos, tá? Então é muito importante para que você chegue na causa primária do sintoma, você
escutar o seu paciente. E escutar o paciente, se interessar pela história dele é muito rico, tá? Então nós vamos perguntar para o nosso paciente, quando é que começaram esses sintomas? E de repente ele fala assim, isso tem 8 meses. E nós vamos perguntar para ele, o que diferente aconteceu na sua história há 8 meses atrás? O que diferente, de chocante aconteceu na sua história há 8 meses atrás? Antes do início dos sintomas. E você vai ter que ficar ali. Você vai escutar a história dessa pessoa, mas com toda a atenção do mundo. Por quê? Porque você precisa da história impactante, inesperada, com contexto dramático, dentro de uma situação onde ele queria absorver algo ou jogar fora algo, e esse algo está relacionado ou uma situação muito importante para a vida dele, ou uma situação muito importante para que ele tenha contato ou para que ele se livre daquilo. Então, olha só quanta informação. Mas eu posso te dizer uma coisa? Geralmente, a primeira historinha que ele conta já está em cima do pedido. E aí, de bandeja, você vai escutar tudo isso que eu estou te dizendo. E o que eu faço quando eu descubro tudo isso? Você vai oferecer para ele uma proposta que, em cima daquela situação, ele tome uma ação resolutiva. Por quê? Porque não importa se foi ontem que começou, hoje é um novo dia. E isso, pessoal, não é clichê. Hoje você tem mais história do que ontem. Hoje você tem mais recursos do que ontem, mesmo que você ainda não reconheça. Mas quando você sai do olho do furacão, que é quando as coisas estão acontecendo, tudo se torna mais fácil. O mais difícil já aconteceu. O que é o mais difícil? Enquanto está acontecendo aquela situação impactante, inesperada, dramática, e com todos esses sentidos que eu contei para vocês. Quando você sai do olho do furacão, tudo fica mais fácil. Então não importa se foi ontem, se foi 8 meses atrás ou 8 anos atrás. Isso não torna diferente na investigação da causa. Por quê? Porque eu preciso identificar quando é que começou e qual história está associada. O que torna diferente é, talvez, você ficar vivenciando aquilo constantemente. Aí seu sintoma, com certeza, ele terá uma expressão maior. Mas se de repente aconteceu uma situação impactante, inesperada e dramática e nunca mais aconteceu nada parecido, talvez você só tenha que virar a página desse único assunto. Mas quando você repetidamente está vivenciando aquilo, é importante que você tome ações que hoje talvez não sejam as ideais para virar plenamente a página, mas talvez seja a ideal para você fazer algo diferente. E se você faz algo diferente, você começa a ter resultados diferentes. Não posso ter resultados definitivos ou plenos se eu não participar da causa primária. E quando eu identifico qual foi a causa primária, a primeira pergunta é: e o que você faz com isso agora, hoje? O que você consegue fazer para virar a página? Talvez você não vire a página de uma única vez, mas talvez você segure o canto da página para virá-la, tá? E isso vai trazer resultados já muito diferentes. Então, o que é que realmente vai funcionar? A ação em cima da identificação. A ação de quem? A ação da própria pessoa sobre a sua história. Porque é aquele momento em que ela está tendo uma atitude para virar a chavinha, virar a página. E nesse virar a página é onde ela começa a reescrever uma nova história. E às vezes isso tem 8 anos ao invés de 8 dias ou 8 horas. Às vezes tem 8 anos que ela está dentro desse processo, tá? Então é muito importante a gente escutar a história do paciente, ok?